Ei, aqui é a Iana Coimbra, jornalista, pesquisadora, doutora em comunicação, escritora, mãe, leitora compulsiva e este é o podcast Aqui Tem Textão. Se você está só ouvindo esse episódio, eu te recomendaria fortemente assistir também. A gente está num lugar lindo, a gente está na A-Chef, uma casa de experiências maravilhosa aqui em Belo Horizonte, para falar sobre o que significa ser a chefe das nossas vidas. Hoje eu converso com a Gabi Gontijo, Olá. Que é a dona desse espaço maravilhoso e que em algum momento da vida teve que decidir ser a chefe da própria vida, né, Gabi? Em vários momentos, né, Iana? Acho que nós mulheres, quase que diariamente, a gente tem que tomar essa decisão. Se apresenta pra gente. Eu sou Gabi, Gabriela Gontijo, tenho 38 anos, sou virginiana, que é algo bem forte na minha personalidade. Sou dona da Chef, antigo Chef Shed, para quem não conhece. Sou mãe de 2 meninas, da Nina e da Mia. Sou mulher, sou batalhadora, sou amiga, sou filha. E acho que é isso, algumas das a minhas... pessoa que exala bom gosto, criatividade, recebe muito bem. Como é que essa questão da gastronomia entrou na sua vida? Na verdade, eu não sou tão focada na gastronomia, eu sou muito ligada na hospitalidade. E eu acho que a gastronomia e a hospitalidade, elas caminham muito juntas. Quando eu estava no 3º ano, ainda na escola, eu queria fazer um intercâmbio. E para fazer esse intercâmbio, a gente já tinha que meio que saber o que a gente ia ser depois, quando voltasse. E aí eu fiz aqueles testes de aptidão. E olhando, pesquisando, eu descobri sobre a hotelaria. E eu achei que tinha muito a ver com o que eu gostava de fazer. Era sobre receber, conhecer pessoas novas, fazer com que as pessoas se sintam em casa. Então eu sempre fui guiada para esse lado da hospitalidade. E aí acabei não fazendo intercâmbio nessa época. Entrei na faculdade em turismo e hotelaria e fui de work and travel, que era um intercâmbio que você trabalhava e com esse trabalho você pagava o seu intercâmbio. Não sei se você se lembra desse esquema. Mas nessa época, assim, você imaginava, quando você entrou na faculdade, você imaginava que você ia trabalhar com o quê? Porque quando a gente pensa Não imaginava. Porque quando a gente pensa em turismo e hotelaria, você vai pensar em trabalhar em hotel, abrir agência de turismo. Não, essa parte assim de turismo, agência ou aviação, nunca foi eu gostava da hospitalidade. Eu fui realmente guiada pelo hotelaria. O turismo para mim podia nem existir, sabe? Eu queria hotelaria. Então eu imaginava que eu ia estar em hotéis. E eu fui no Work and Travel e fui trabalhar no Hilton, na Flórida, em Naples, que chamava a cidade. E lá, de cara, eu já fui destinada para o restaurante da piscina e o restaurante do lobby. Então, a gastronomia foi entrando na minha vida nesse caminho. Mas nunca, eu não sou chefe de cozinha, nunca fui, na verdade. Você é boa de cozinha, assim? Não sou boa de cozinha. Mentira! Sou uma boa vendedora. Mas eu sou muito caprichosa, então eu consigo opinar muito nos detalhes. Eu sou boa em pesquisar novas tendências. Eu sou muito boa na mesa posta, na decoração, em fazer algo único, em pensar nas necessidades dos clientes. Então eu sempre fui juntando isso com alguém que fosse bom de cozinha, sabe? E foi dando certo. Depois que eu voltei desse intercâmbio, logo 2 anos eu terminei a faculdade, me casei. E aí fui para os Estados Unidos já sempre trabalhando com essa parte de hotelaria e hospitalidade. E aí sempre fui guiada nesse caminho, sabe? Lá nos Estados Unidos, você foi trabalhar com o quê quando você voltou, depois de se casar? Depois que eu me casei, acho que vai ser engraçado, eu fui morar em Tampa, porque eu sou uma pessoa muito da família, e na época meu avô era vivo, que era alguém muito importante para mim. E eu sempre falei assim, ok, eu vou morar nos Estados Unidos, mas eu tenho que morar mais perto do Brasil possível. Então eu só aceitava morar na Flórida, sabe? Um voo de distância resolvia. Exato. E aí, o engraçado, eu olhei no Google, melhores cidades para morar na Flórida. Aí apareceu Tampa. Mentira, aí eu falei, é pra lá que eu vou. E o que seu marido na época achou disso? A gente tinha 23 anos, a gente casou muito jovem, então acho que nessa época você não acha muita coisa, você só vai, sabe? Você só vai. E aí fomos, eu lembro que naquela época não tinha muito esses infojobs, essas coisas, era vestir um terninho mesmo e ir com o seu currículo de porta em porta, tipo nos restaurantes e tal, né? Eu era casada com um chefe, que era chefe de cozinha.
E aí ele foi de porta em porta para arrumar um trabalho e de cara eu não podia trabalhar, porque eu tinha que entrar com um processo de green card que levava alguns meses, levou realmente assim uns 3, 4 meses. E durante essa época eu comecei a procurar trabalho e eu consegui trabalho num resort de golfe. Eu era coordenadora de alimentos e bebidas, então assim, eu tinha 23 anos, eu tinha acabado de sair da faculdade e eu já tinha conseguido um trabalho de coordenadora. Era eu ficava assim, não é possível, acho que a minha lábia é boa mesmo. E o que você fazia lá? Eu trabalhava como assistente do gerente de alimentos e bebidas, que cuidava do banquets. Banquets era festas mesmo, eventos e tal, o buffet do hotel. E é um cara, assim, espetacular, que até hoje eu tenho muita relação, foi uma pessoa, assim, que mudou o meu olhar para muitas coisas. Tinha muito esse apreço pelos detalhes, em fazer diferente em cada festa, em fazer bonito. E eu era assistente dele. Então, se eu coordenava a agenda dele, eu coordenava o pagamento de todos os garçons, freelancers, o horário deles, eu quem fazia a escala deles. Basicamente, tudo que eles precisavam para organizar o evento era eu quem fazia. Era um trabalho muito legal, eu adorava, me vi muito ali dentro de alimentos e bebidas, sabe? Falei assim, eu acho que é por aqui que eu vou seguir. E muito dinâmico, toda semana era uma coisa diferente, lidava com muitas pessoas. O legal da Flórida é que você lidava com gente do mundo inteiro, então tinha os haitianos, eles me ensinavam a falar francês, então foi uma experiência muito boa, sabe? E eu já comecei a minha carreira nos Estados Unidos, então eu achei que isso foi muito legal, porque hoje acho que não tanto mais, mas naquela época estavam passos à frente da gente com esse conceito de hotelaria, de hospitalidade. Que foi algo muito legal para trazer para cá, quando a gente decidiu vir para cá, sabe? Mas nessa época você ainda não tinha ideia que tudo isso que você estava aprendendo, em algum momento, viraria um negócio aqui no Brasil. Não. Na verdade, depois desse que eu morava em Tampa, aí meu marido foi promovido pela empresa dele pro Orlando. E aí nós fomos para Orlando e aí lá eu consegui um trabalho de gerente de eventos para Siemens. Então eu fazia eventos só dentro da Siemens. E foi muito engraçado porque eu era muito crua, assim. Eu cheguei no meu primeiro evento sem ter me atinado que a gente precisava de prato e talher, sabe? Eles me colocaram como gerente de eventos. E eu cheguei e falei assim, meu Deus, tá faltando alguma coisa, tá faltando... A sorte é que era um prédio da Siemens, eram 7 prédios da Siemens, todos no mesmo ambiente, no mesmo lote, assim. E a gente fazia eventos dentro desses prédios. Então a gente estava próximo para poder ir buscar. Então toda hora buscava uma coisa e eu lembrava que eu tinha esquecido de outra coisa, sabe? Mas aprendi assim na marra. Mas foi muito bom porque eu acho que eu aprendi muita coisa. E aí fiquei lá 2 anos também aí eu já tinha uma chefe mulher, Carla, que ela chama. Ela era porto-riquenha, foi uma pessoa que assim mudou a minha visão no empreendedorismo feminino, sabe? Era uma mulher muito forte, que tinha métodos que na época eu duvidava. Por exemplo? Ela precisava gritar, precisava falar alto, ela precisava às vezes ser rude, sabe? Que são... É um formato de liderança que eu não acredito muito. Mas que hoje eu penso assim, né? Isso foi em 2010. Ela era uma mulher... latina, nos Estados Unidos, numa empresa em que ela gerenciava 40 homens, pequena, de estatura. Se ela não gritasse, ninguém parava para escutá-la. Ou seja, sabe? ela teve que assumir uma performance agressiva para poder conquistar e ter uma qualidade. Exato. E quando eu a conhecia só naquele ambiente, eu assim, chorava, falava, não é possível, que megera, que é isso, que eu tô fazendo na minha vida? E depois que eu pude conhecê-la melhor, que também é uma pessoa, estava até te contando aqui ano passado, a gente levou aqui na cidade, assim, eu fico na casa dela, que eu criei relações, assim, ela me acolheu muito quando eu estava nos Estados Unidos. E hoje eu entendo por que ela fez da forma que ela teve que fazer. Às vezes não foi a melhor forma, às vezes poderia fazer de outra maneira, mas foi a forma que ela conseguiu que dava certo para ela, sabe? Mas aí eu tive esse emprego na Siemens e aí na verdade eu lidava com eventos lá. Quando eu vim para o Brasil, que aí eu já tinha tido a minha filha e a gente veio batizá-la, eu e o Chad quem fizemos tudo. A gente fez um brunch, não era conhecido aqui no Brasil, ninguém sabia direito o que era brunch. Que ano era isso, Gabi? 2012.
Até hoje as pessoas não sabem muito bem o que é, não. A gente tem que fingir normalidade. Então, ó, o que é um brunch? O brunch é o quê? É um evento comemorado no meio da manhã, que se passa pelo horário do almoço, então por isso que é o breakfast e lunch. Então, assim, às vezes as pessoas querem comemorar um brunch às 15 horas, isso não existe, isso é café da tarde. O brunch ele tem que ser comemorado às 10, 11, porque você vai servir um pouco de café da manhã e um almoço leve. Então a gente fez esse brunch pro aniversário da Nina, aniversário não, batizado, e foi um estouro, assim, todo mundo, nossa, que incrível, não tem ninguém que faça isso aqui no Brasil, e sempre tive essa atenção aos detalhes, o chefe também muito talentoso na cozinha, com a apresentação era algo que era muito forte onde ele trabalhava. E a gente começou a cozinhar essa ideia. O que tinha no cardápio, nesse cardápio do batizado? Tinha waffles, tinha iogurtezinho, parfait, que né, na época a gente não via muito. Tinha uma mesa com coisas de almoço, faz muito nos Estados Unidos, aquelas carnes inteiras que você vai fatiando na hora. Então tinham com algumas saladas mais elaboradas. Foi um cardápio assim, bem brunch americano mesmo, né? Acho que para quem não entendeu ainda, o chef é americano, né? Então ele trouxe muito disso pra gente. E veio essa ideia de que a gente tinha que vir pro Brasil, e na verdade foi o meu cunhado. Então perdemos o meu cunhado 2 anos atrás, mas ele quem botou essa pilha, ele quem deu o nome Chef Shed, quem ajudou a gente a abrir CNPJ, assim, ele movimentou essa nossa mudança pra cá. E aí, então, vocês decidiram mudar depois do batizado? Antes não era uma coisa que vocês tinham pensado? Foi ali que vocês viram que era uma oportunidade de negócio? Que era uma oportunidade, e eu sou uma pessoa, assim, acho que isso, de novo, é muito virginiano. Quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, você vai, eu vou. Aí já, então, assim, a gente batizou a Nina em novembro. Em abril, eu tava fazendo meu primeiro evento aqui como Chef Shed. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E vinha, assim, de container e cuia. Sabe? E pro chat foi tranquilo, ok, você é dos Estados Unidos e vou pro Brasil, como é que foi? Porque você é família, para você era voltar para casa. Sim. Para ele era uma cultura muito diferente. Muito diferente. Eu acho que assim, a gente estava passando perrengues com um bebê de 10 meses lá. A gente morava na Flórida, que eu queria morar, né? Mas a família dele morava só na Pensilvânia. Então era muito só eu e ele. E nos Estados Unidos as coisas são muito mais difíceis, então assim, a gente não tinha uma babá, não tinha nada, a gente tinha que trabalhar em horários alternados para poder cuidar da Nina, assim, tinha momentos que a gente já passou ela pela janela do carro, sabe? Quando ele para aqui, o outro para ali, toma filho, pega o filho, deixa ele trabalhar. Então isso estava muito difícil, mas também é isso que eu já te falei, assim, eu tenho muito essa personalidade de que se eu vou, então, ou ele ia, ou ele ia. Acho que ele não teve muita escolha, não. E aí você pediu demissão, você ainda estava na Siemens? Estava na Siemens, pedi demissão. Ainda fiquei o tempo até mudar, porque a gente realmente veio com container, com tudo mais, então levou um tempinho ali pra gente organizar. E viemos de container e cuia, né? As coisas ficaram assim, de início na garagem da minha mãe. Foi aquele auê. Mas as coisas foram acontecendo, sabe? Assim, muito sem planejamento, mas na garra mesmo, assim. Eu investi todas as minhas fichas nisso, ou é isso, tem que fazer acontecer. E naquela época foi um casamento que deu muito certo, quando viu o Shed com essa questão da gastronomia, da cozinha, né? Sim. Ele virou um personagem da empresa, né? Sim. E você com essa parte da hospitalidade, do acabamento. Um detalhe também que era uma coisa muito diferente também. O formato dos eventos, a forma como você organizava as mesas, era uma coisa também muito diferente. Sim, eu acho que a gente sempre teve esse cuidado em ouvir o nosso cliente, sabe? A gente nunca trabalhou com menus prontos, que eu simplesmente enfiava a goela abaixo no pessoal. Eu sempre escutei o que a pessoa queria, o que era importante de ter. E a gente foi criando uma identidade. Então, assim, por muito tempo, as pessoas que chegavam em um evento Chef Shed sabiam que era o Chef Shed. Não precisava ter ali o nosso cartão de visita, a nossa marca. Gabi, e assim, vocês dois juntos, vocês conseguiam trazer essa questão da gastronomia, tendo sabores diferentes, né? Assim, uma coisa bem marcada por essa origem dos Estados Unidos, que estava no Londres, estava muito na identidade de vocês, mas também com esse seu jeito de receber, que cá entre nós, eu acho que isso é muito mineiro. Sim, com certeza. Realmente era uma parceria que dava muito certo, que eu acho que eu vinha com as relações e aprendi
muito com o shed na maneira de montagem de mesa e de apresentação das comidas. E a gente escutava sempre muitos nossos clientes. Então a gente foi criando ali uma identidade que depois de tantos anos, as pessoas entravam no evento Chef Shed e já conseguiam, só de bater o olho já reconheciam, sabe? Isso daqui é Chef Shed. Eu acho assim que em certas coisas a gente até liderou algumas tendências aqui em Belo Horizonte, sabe? Quais? O que você Por pontuou assim, exemplo, isso aqui a gente trouxe, isso aqui é a nossa assinatura. as mesas de antepastos, elas não eram tão elaboradas e tão bonitas antes da gente, sabe? Elas eram mais uma formalidade, um bater ponto, assim. E hoje a gente vê muitas mesas lindas, maravilhosas, e eu acho que a gente meio que iniciou esse movimento, e as pessoas foram seguindo e todo mundo saiu brincando, né? Que acaba que passou todo mundo com festas lindas, maravilhosas, bem atendidos. Então, isso foi algo bem legal, mas que posso estar errada. Mas eu acho que a gente que abriu as portas para isso daí. Naquela época você tinha medo de ser copiada, assim? Porque é isso que você falou, vocês tinham uma assinatura que naturalmente outras pessoas começaram a vir junto com essa assinatura. Tinha esse medo da cópia? Até hoje, né, Ciana? Acho que até com esse novo movimento nosso da Home, de alguns serviços novos, de como a gente comunicou tudo isso, que foi uma maneira muito bacana também. E eu vi certas coisas que a gente fez, eu já vi sendo copiadas, assim, até mesmo por pessoas ali do meio, próximas a mim, que fica mais fácil de eu ver. E algumas coisas são inspiradas, outras são uma cópia bem... Ctrl-C, Ctrl-V mesmo. Como é que você lida com isso? Com essa coisa de inspiração versus cópia? Te incomoda? Não vou te falar que não me incomoda, porque eu estaria mentindo. Claro que me incomoda, porque só a gente sabe o tempo que a gente gastou pesquisando aquilo, o investimento que a gente fez naquilo, tanto intelectual, quanto financeiro, quanto de energia, para trazer algo de muito legal para uma outra pessoa sugar aquela sua ideia e fazer uma cópia. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que existe espaço para todos brilharem no sol. Assim, nunca que eu vou fazer uma coisa e ninguém mais vai fazer igual. Eu, inclusive, sou um produto de muitas inspirações. Eu estou o tempo inteiro procurando, pesquisando, mas eu acho que eu tenho essa delicadeza de juntar coisas e fazer o meu próprio. Mas tenho também uma certeza de que não sou só algo que eu gostei no Instagram, sabe? Tem um atendimento por trás, tem uma qualidade na comida, tem uma fartura. Então as pessoas podem imitar em certas coisas, elas podem ser até que fiquem melhores do que as minhas, né? Mas eu acho que o nosso espaço está garantido e não é isso que vai fazer com que a gente deixe de ter o nosso público, sabe? Mas chateia, não dá pra dizer que não chateia. Não, eu vou te falar que eu já tive algumas situações assim de plágio mesmo, sabe? De plágio. Então, por exemplo, há muito tempo, posso falar sobre essa situação, que a situação foi resolvida. Eu não vou citar o nome da pessoa, mas a situação foi resolvida. Mas eu postava alguma coisa, aí eu via que a pessoa, assim, ela só mudava basicamente o nome da criança, sabe? De Catarina para outro nome. Eu fazia o post falando alguma coisa, e aí, em vez de ser o café, era um chá. Sim, era assim. E aí eu comecei a ver, e eu falei, não. Eu falei, é coisa da minha cabeça. Falei, não é coisa da minha cabeça. Não tem nada. Aí, outras pessoas começaram a me mandar. E Ana, eu achei isso aqui muito parecido com isso aqui que você fez. Eu falei, ai, gente, que bom, não tô ficando doida, não é só eu. E aí, isso aconteceu com uma certa frequência, e aí algumas amigas minhas começaram a publicar no perfil da pessoa. Eu falei assim, engraçado, acho que eu vi ela falando a mesma coisa. Deixei. E aí, um tempo depois, eu e essa pessoa estavam conversando, e aí eu falei com ela, deixa eu te falar, me incomoda. E aí ela falou, Ana, copiei mesmo. Mas ela foi sincera. Copiei mesmo, mas é porque eu achava tão bonito, eu achava tão legal, que eu não via como errado, eu via como inspiração. Eu falei, então deixa eu te explicar, inspiração é assim. Você olhou uma coisa que é legal, você faz a partir disso. Mas você não faz o Ctrl-C e o Ctrl-V. E durante muito tempo, isso me incomodou.
E até que aí eu tive que desligar. Eu falei, olha, se eu ficar com muito medo de ser copiada, eu vou travar a minha criatividade, ficar com medo de colocar. Você está gastando energia com uma coisa ao invés de estar gastando em criar coisas novas, Exato. Né? O que você fez já está feito, deixa os outros copiarem. Exato. Partir para o próximo. E aí, mas, por exemplo, quando eu decidi escrever meu livro, reunir os textões, assim, que tinham ideias que eu achava muito legal, eu falei assim, vou colocar, vou publicar, é porque eu comecei a ver algumas pessoas pegando ideias que eu tinha começado a desenvolver e escrevendo e publicando em cima daquilo que eu sei a origem. Porque eu sei de quanto que veio aquela conexão. E aí eu falei, não, vou pegar, vou fazer o modelo ideal, não, mas pelo menos eu fiz, eu coloquei nele. E aí eu comecei a pensar também assim, de que se a gente é referência para alguém, quer dizer que a gente está fazendo coisa Exato. Exatamente, ninguém copia o que é ruim. E aí eu pensei na outra coisa, que uma pessoa que é muito criativa, que sem dar conta de inovar, de fazer conexões inusitadas, a fonte não acaba. Não acaba, é verdade, a gente não tá atrás da cópia, né? Mas você falando assim de plágio, a gente já teve uma vez, e o que eu fico mais chateada é quando são pessoas assim, que são queridas, não é simplesmente uma pessoa, um outro buffet, alguma coisa assim. Mas pessoas que são queridas, que te conhecem, que já trabalharam em conjunto com você, e uma vez a gente foi uma Copa do Mundo que teve no meio da pandemia, e aí a gente estava naquela época de viver só de delivery, e a gente falou, vamos lançar um menu de Copa do Mundo, porque todo mundo tá tendo que assistir os jogos em casa, então a gente faz meio que um eventozinho ali, micro para ser entregue, temático, e a pessoa chama os amigos para assistir o jogo. Minha filha, mas lá que 2 semanas depois da gente ter lançado, nossa, eu vi numa página de uma pessoa que, né, muito próxima a mim, que trabalha com comida também, mas que era assim, se o nosso sanduíche chamava Sanduíche Brasil, ela chamava Sanduíche Brasileiro. E os mesmos ingredientes. Não mudou nem o presunto para peito de peru. Era a mesma coisa. Era a mesma coisa, assim, que se eu quisesse ter tomado medidas legais, provavelmente teria dado em alguma coisa, sabe? O que você fez? Nada. Eu acho que me deu mais assim, então beleza. Então, o que é a próxima coisa que eu vou fazer para ela fazer uma cópia barata? Normalmente, tu que acaba de ler uma cópia barata. Né? Tem certas coisas que são, quando é inspirado, fica muito legal. Quando é Ctrl-C e Ctrl-V, fica muito e fica pior. É muito raro quando fica melhor. Muito raro. Até porque você não tirou aquilo da sua cartola. Você investiu em design, numa pesquisa, aquilo te levou tempo para ser feito. E a pessoa, na hora que quer só copiar e colar, ela não participou de todos esses processos. Ela viu o produto final, ela não sabe como você chegou naquele produto final. E aí a cópia fica barata. Seu processo de pesquisa, ele passa por onde? Onde você busca inspiração? Na vida, em primeiro lugar. Acho que as coisas, assim, tudo que eu vejo, eu tô de olho para ver o que eu posso usar aquilo de uma outra forma. Então, eu tenho muito disso de ver, sei lá, um quadro, não, isso pode ser uma bandeja. Então, esse olhar, assim, diferente, sonho. Eu sonho com muita coisa. E aí você acorda e já vai anotar? Muita coisa assim, manda uns grupos pra Bruna. Tipo assim, nossa, meu novo, eu sonhei isso, e a gente vai fazer, que não sei o que, vai ficar muito legal. E aí esse é o momento em que eu enlouqueço a cozinha. Porque na hora que eu sonho, tá certíssimo. Na hora que elas vão colocar a mão na massa, não é a mesma coisa. Eu falo assim, não, gente, mas vai dar certo, vamos tentar assim. E eu sou muito boa na gambiarra. Então, eu consigo... eu sou muito boa de gambiarra. Então, assim, eu sempre acho que vai dar certo de alguma forma, sabe? E normalmente dá mesmo. E Pinterest. Adoro pesquisar no Pinterest. Vou salvando as coisas, as ideias, aí de vez em quando volto nelas, sabe? Mas estou sempre de olho no Instagram, Pinterest, sempre de olho na internet, o que o pessoal está fazendo, mas tentando selecionar, isso daqui disso é legal, isso daqui disso é legal, isso daqui disso é legal, como que eu transformo em algo que é nosso, que o pessoal sabe que é nosso. Acaba assim, até quando a gente lançou aqui a Home, né, e as pessoas entraram e falaram assim, Gabi, eu consigo ver você em todos os cantos dessa casa. Então, eu acho que se eu fizer algo que for muito fora disso, vai descaracterizar. Então, o tempo inteiro eu tenho que estar pensando, mas o que a gente faria? O que tem a cara da chefe? O que vai ficar legal com a nossa história? E é isso inspira na gente mesmo, às vezes vendo coisas antigas, falando assim, nossa, isso foi legal.
mas poderia ser melhor. Vamos fazer isso agora de uma forma diferente, mais legal, mais de acordo com o momento de agora. Enfim, me inspiro nas clientes. Tem muitos clientes que trazem muitas ideias pra gente. Até uma tábua nossa de 2 metros que a gente faz muito. Foi uma cliente que me mandou, que queria fazer para a festa dela e me mandou a pesquisa dela no Pinterest e a gente foi correr atrás de cortar a tábua, de fazer acontecer. E foi uma ideia super bacana. Até agradeço Maria Amélia por essa ideia. Você falou das tábuas. Durante a pandemia, os eventos acabaram, não tinham mais. E eu lembro de você fazendo live, ensinando a fazer tábua. Sim. Aliás, eu fiz live de 800 coisas. Eu assisti vários, aprendi muito. Até eu morei as tábuas em casa. Ensinaram as minhas meninas a cozinhar. Eu não sabia cozinhar, nem elas. Eu ensinei nas lives. Bruna me ensinava. Eu não sei fazer panqueca. Fizemos panqueca, fizemos ketchup caseiro, nuggets. Não, e era engraçado. Cookies. E era engraçado demais, porque assim, né? Eu não tenho vergonha de assumir. Eu na cozinha sou péssima. Assim, isso é a Bruna. Eu sou boa de opinar, de falar, não, isso não tá bom, tem que ser melhor, tem que ser mais bonito, de enlouquecer elas, isso eu sou boa. Mas de fazer, eu lembro direitinho de fazer nesse nuggets. Eu e as minhas filhas, e aí eu ia colocando os negócios que a Bruna disse que ia enrolar direitinho, e o negócio grudando na minha mão, e eu falando assim, gente, como é que eu saio dessa? Você conseguiu sair dessa? Assim, né, fingir. Tá, gente, vai dar certinho. Fritou, na hora que fritou, deu certo, sabe? Você tá falando muito da Bruna agora, Sim. mas na realidade ela acabou assumindo essa figura do chefe, do Shed com o chefe, né? Porque nesse caminho, assim, né, de ter vindo pra cá, até a casa, até a pandemia, na verdade, o chefe foi embora. Isso, em 2019, eu e o Shed nos separamos, então, assim, ele né, era dos Estados Unidos, era americano, não era feliz aqui no Brasil, então não fazia sentido para ele continuar aqui. E com a nossa separação, ele decidiu que ia voltar para os Estados Unidos. E Na hora que falou que ele ia embora, a empresa era muito ancorada na era imagem muito, dele. E aí, como era foi muito. você? Então, é engraçado porque era a imagem dele, mas era como se ele fosse a cabeça e eu fosse o pescoço, os braços, as pernas e o tronco. Então, a funcionalidade da empresa, eu não tinha medo em assumir, porque já era uma parte minha, eu já assumia aquilo, não tinha muito problema. A Bruna já estava com a gente como seu chefe do Shed, então ela já conseguia assumir essa parte da cozinha com ele. Claro que a gente teve que amadurecer algumas coisas não foram feitas da melhor forma logo de início, a gente teve que aprender. Tive a nossa van, que a gente chama de Vânia, que a gente chama cozinha feminina, então a van é a Vânia. Tive que montar na Vânia muitas vezes, sabe, para ter que levar coisa para evento, para ter que voltar e etc. Eu tinha medo, óbvio, né? Eu acho que até já comentei com você, muitas pessoas me falaram que eu não tinha como ter um chefe Shed sem um Shed. Então eu tinha medo das pessoas questionarem muito a presença dele. Perguntam até hoje. Na época, como a gente já estava com um porte um pouco maior, a gente já fazia vários eventos por semana, ele já não ia em todos os eventos, não tinha como ele conseguir ir em todos os eventos. Então, ali, de início, eu fui meio que fingindo, sabe? Tipo, tá em outro evento, não dá pra ele vir em todos os eventos. Chefe Shed é o nome da empresa, não é uma pessoa. Fui dando essa engalobada mesmo. Até que não dava mais, né? Mas a comunicação mesmo desse fato só veio agora em 2023. Sim, já 4 anos depois. Assim, de forma aberta e pública, né? Não era algo escondido. Tem gente que até falou assim, nossa, vocês se separaram? Eu falei, nossa, tá prestando atenção direitinho, né? Tem 4 anos. E nisso até ele mudou o seu sobrenome, né? Não, na verdade, eu tinha o sobrenome dele, né? E deixei de ter. Assim, voltei pro meu sobrenome de solteira. Mas não foi tão difícil, assim. Eu acho que às vezes as pessoas de fora podem achar que tenha sido mais difícil do que foi pra mim. Eu não sei se pra mim foi algo que eu fui enfrentando ali dia a dia, e fui enfrentando um dia de cada vez,
que na hora que eu chego aqui, eu não olho para esses últimos 4 anos com pesar, ou com, tipo assim, nossa, pobrezinha da Gabriela, sabe? Não, eu acho que tinha uma linha de chegada ali que eu precisava chegar e eu foquei em dar um passo após o outro. Eu não vejo essa coisa da pobrezinha, pelo contrário, eu vejo o outro lado de que mulher extraordinária. Eu não vejo, assim, de forma alguma, Gabi, a questão da pobrezinha. Na pandemia a gente via ali o seu esforço com as meninas, já dava para poder entender que acompanhava que era agora uma mãe com 2 filhas. E você, por exemplo, eu lembro que naquele primeiro ano de pandemia, o Nicolas tinha acabado de nascer e vocês fizeram as caixas para o Dia das Mães. E eu encomendei, eu falei, quero, ele é o momento, né? E aí você entregou lá em casa. Foi. Né? Acho que foi uns 2 ou 3 anos que eu encomendei essa cesta. Você fazendo cesta, você ensinando a montar tábua, você ensinando a fazer arranjo de flor. Não, gente, eu botei que eu ia fazer arranjo de flor pro Dia das Mães e achei, vai sair 10, né? Quanto é de fazer? 60. E Ana, mas eu fiquei assim, 2, porque eu não sou florista também, entendeu? Eu sou aprendiz de Pinterest, de YouTube. Eu fiquei umas 2 semanas com a mão assim, cheia de espinho, porque eu não sei, né? Porque esse povo protege a mão antes de fazer, eu não sei. Eu não fui fazendo, minha filha, fui fazendo. Mas assim, foi uma época que acho que o mais difícil é que era isso. Eu era a que fazia a flor, a que comprava a flor, a que entregava a flor, porque era meio que eu tinha que suprir todas as necessidades. Pandemia, a gente não conseguia crescer, a gente conseguiu se manter. E eu não tinha o chat para dividir as coisas ainda. A Bruna, ela não era minha sócia ainda, então assim, por mais que ela era sempre muito participativa, não era a mesma coisa de uma sociedade, assim, o VO no final do dia era meu. E 2 crianças em casa. Então... Para mim, a parte mais difícil tudo é 2 crianças em casa. Em casa, no buffet, em todos os lugares, Isso eu acho que realmente foi o mais desafiador, até hoje, né? Mas essa parte, assim, que você fala assim, do pobrezinha, eu também nunca me senti na posição de pobrezinha. Mas eu acho que quando eu me separei, eu era jovem, 2 filhas pequenas, a sociedade tem um olhar de coitadinha, sabe? Você sentia isso, olhar das pessoas? Sim. Ao invés de ser o contrário, porque às vezes quando você não tá num relacionamento feliz, gente, você tem que encorajar a pessoa a procurar outras coisas, procurar a felicidade, né? A vida é tão curta pra gente gastar nossos dias preciosos sendo infeliz. E foi quanto tempo que você ficou tentando buscar essa felicidade dentro do casamento e recuperar esse casamento? 4 anos. Ou seja, não foi de uma hora para outra? Não, eu acho que a mulher, elas têm que se separar quando vamos dar esse, né? E não que seja uma pessoa ruim, acho que já, né, tem muito respeito pela pessoa que ele é, mas não éramos felizes juntos, já fazia bastante tempo, sabe? E desde que a minha filha mais nova nasceu, estava fazendo 4 anos, desde que ela nasceu, foi só piorando, né? Eu acho que quando assim, uma coisa já tá ruim, vem mais responsabilidade de mais um filho, o que já tá ruim piora. Então foi bem o que aconteceu com a gente. E foi muito difícil conseguir separar, porque as pessoas não têm apoio para se separar. Assim, pra você ter ideia, eu tive uma pessoa que falou assim pra mim, porque tudo tem que ter um motivo, né? Você só pode se separar ou se você foi traída, ou se você traiu, ou se é uma relação abusiva. Você não pode se separar porque não são felizes. E uma pessoa chegou pra mim e falou assim, você tem certeza que você quer se separar? Ele tem te bate. Nossa. Você fala, ser mulher é muito difícil. Mentira. E é a visão da pessoa, né? Às vezes é a história da pessoa, você sabe. Mas... Como que você ia dar frente ao treinamento? Eu não tinha muito tempo para pensar nesses julgamentos, não. Tipo, manter as meninas, a saúde mental. E eu acho que eu sou virginiana, então, assim, o maior julgamento que eu enfrento é o meu. Eu comigo mesma, sabe? Eu sou muito perfeccionista, mas nunca tive talento para ser infeliz. Então, eu não escuto muito essas coisas, não. Se eu acho que a minha felicidade está em outro lugar, eu vou atrás daquilo, sabe? E vou, só vou. Na hora que eu chegar lá, eu não saber.
Quando você olha para essa casa aqui, essa casa de experiências, a felicidade chegou? É parte, né? Parte da felicidade. Com certeza a realização de um sonho, que vem com medo, né? Porque, agora a gente chegou aqui. O que eu faço agora que eu cheguei aqui? Como que eu aproveito essa casa? E se der muito certo, eu vou dar conta de fazer tudo que eu preciso fazer? Eu vou faltar em casa para as necessidades que eu vou estar aqui? Eu vou faltar aqui porque eu tenho que estar em casa? Então, vem com medo. Não, mas essa casa realmente esteve nos meus sonhos, dormidos e acordados durante muitos anos. Então, é uma grande conquista. E de saber que a gente chegou aqui, Bruna e eu, sozinha, sabe? Sem precisar vender a alma para ninguém. Eu acho que essa é a maior conquista, porque na hora que a gente começou, não foi aquele plano traçadinho, sabe? Eu não sou uma grande mulher de negócios, não sou. Não, acho você não que eu se sou sente desse uma lugar. grande mulher de relações, de negócio, de fazer inspeção, quanto que eu vou gastar, quanto que eu tenho que ter, quanto... Não, eu sou muito do só vou. Graças a Deus até hoje tem dado certo. Mas a gente foi nessa casa meio que de só vamos. Primeiro a gente acha a casa, depois a gente faz um projeto, depois a gente começa a reforma. E no final das contas a gente conseguiu fazer tudo que a gente queria ter feito, sabe? Não teve nada que a gente precisou tirar do projeto. Então acho que isso é algo que eu me orgulho muito, porque a gente conseguiu não deixar a peteca cair, mesmo sem a gente saber se ia dar certo ou não. A gente só foi sonhando e realizando. E como é que foi a ideia? Que até isso, assim, uma casa de experiência também é uma coisa muito diferente, né? A gente conhece... A gente fez o nosso café de encorajamento aqui, foi muito gostoso. Maravilhosa com as alunas aqui que estão. E as meninas perguntavam assim, Ana, onde que é essa cafeteria? Eu falei, não, gente, não é cafeteria. Até porque eu falei que as cafeterias já eram feitas em pontos em cafeterias. Então, onde que é esse buffet? Então, não, gente, também não é um buffet, é uma casa. Mas é uma casa aberta para as pessoas. Eu falei, é uma casa de experiências. Eu achei maravilhosa essa definição. De qual sonho, assim, que veio esse conceito? Que é um conceito inovador, mais uma vez, né, Gabi? Então, eu não sei se foi um sonho ou se foi uma realidade. Como eu já tinha comentado, há 2 anos atrás, eu perdi meu cunhado, marido da minha irmã, num acidente, assim, de uma hora para outra, um acidente bobo. Um acidente de quê? De moto. Mas foi assim, ela não permitia ele ter uma moto, e aí ele tinha meio que escondido, que ele deixava no estacionamento do trabalho, e ele ia de carro pro trabalho, na hora de almoçar, ele pegava essa moto, dirigia 1 quilômetro para almoçar e voltava. Que era o momento dele de liberdade da moto dele. E aí, numa terça-feira, horário do almoço, pegando essa moto durante o horário dele para ir no restaurante que era ali do lado, se acidentou e faleceu. Foi isso antes que eu tinha uma moto? Não, ela sabia, mas ela não sabia se ele já tinha vendido. Não era algo assim... Ela sabia que tinha, estava à venda, inclusive, mas ela não sabia, para ela ficava só guardado lá na garagem do trabalho. Que mas são coisas da fatalidade. vida, né? Assim, acho que quando chega a hora da pessoa, se não marcar a moto, é outra coisa. E ele entrou na minha vida quando eu tinha 9 anos de idade. Então, foi uma pessoa, assim, que fez parte da minha vida inteira. Mas o que me trouxe com isso foi realmente, assim, tipo, poxa, a minha irmã, ela tem uma característica muito diferente da minha, ela constrói patrimônio, sabe? Ela tem 40 e poucos anos, já tem não sei quantos apartamentos, não sei o quê, quanto dinheiro investido e blá. E eu não, eu sou mais da experiência mesmo, sabe? Mas aí eu pensei, cara, dessa vida não se leva nada. Não se leva nada. O que fica, e a pandemia também veio reafirmar isso pra gente, o que fica são os momentos, as coisas, os momentos que a gente comemorou, a vida que a gente celebrou, as fotos que a gente tirou em família, as viagens que a gente fez. Toda hora que você pensa, onde está a sua felicidade? Muito dificilmente você fala, minha felicidade está naquela bolsinha Chanel que eu comprei. Não tá. Sua felicidade está naquela viagem que você fez com suas filhas. Ou então até na bolsa, na hora que você a comprou. Quando você juntou o dinheiro, você falou assim, não, Exato. recebi o meu primeiro pagamento, aquele emprego. Então, assim, a vida é feita de experiências. Então, sempre quando a gente
quis fazer essa casa, que era algo que durante a pandemia que eu fiz essas lives, as pessoas começaram a perguntar muito, mas você não tem espaço, vocês têm que dar aula, vocês têm que isso, aquilo, larará. Então a gente já sabia que a gente precisava de um espaço para poder receber essa demanda. A gente queria também ter um espaço para promover pequenos eventos. Muitos clientes perguntavam, mas vocês não têm um evento? Aquele cliente corporativo que vai fazer uma festa de final de ano e tudo mais. E passar um pouco, assim, eu acho que o receber, você convidar alguém para sua casa é fácil. Fazer essa pessoa se sentir bem e à vontade na sua casa, acolhida e abraçada, é uma arte. E eu acho que é uma arte que tem que ser passada para as pessoas, sabe? As pessoas têm que ai, gente, como é que fala? Espalhar mais conhecimento, que é para todas as vezes que você vá a todos os lugares, você se sinta acolhido e abraçado. Então, a ideia da casa foi essa. A gente quer promover eventos aqui em que a gente faça alguma coisa para as pessoas. A gente não quer que seja só comer e beber, né? Receber ainda não que é só comer comer e o beber. cardápio de vocês. Claro que esse vai maravilhosa. ser sempre o ponto principal. Mas é realmente uma experiência desde o oi até o até logo, sabe? Então a gente quer fazer eventos, igual eu comentei com você, no mês das mães, a gente poder, acho que eu tenho esse lado feminino muito aflorado, eu gosto de estar entre mulheres, eu me energizo com a história de outras mulheres, então a Home veio para ser morada de muitas histórias, sabe? De protagonismo feminino. Quero poder contar a minha história, quero escutar a história de outras pessoas e quero ser a pessoa em que seja o lugar em que, se você não está feliz no seu casamento, ele te batendo, ele não te batendo, você vai procurar essa felicidade porque você merece, sabe? Então quero que a Home seja isso. Podemos se sentar e chorar com a amiga também. Pode, lógico, né? E vamos chorando junto, gente. A gente chora junto. Gabi, a gente essa temporada, que nós temos uma temporada eterna, né? Tem tantos episódios falando de coragem, de tentação, só que a gente tem falado muito sobre coragem, assim. Você sempre se sentiu uma pessoa corajosa? Acho determinada. Você se sente corajosa hoje? Acho que sim, mas eu não sei se é difícil, né? Porque acho que a gente que é mãe e que acaba virando mãe solteira, é falta de opção. Eu preciso ser corajosa. Você não quer ser que você é tão corajosa? Não, eu gosto de ser corajosa, porque eu não dependo de ninguém. Porque se eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e faço, sabe? Mas é bom quando eu não preciso ser tão corajosa, porque ser corajosa cansa, né? Tem horas que cansa. O que uma mulher corajosa, cansada, espera das outras pessoas? Acho que mais acolhimento, né? Saber entender a história do outro, escutar, dar mais credibilidade. Ser mulher é muito difícil, assim. Ser mulher... hoje já não tão mais, mas quando eu comecei o Chef Chat eu tinha uns 27. Quando eu me separei eu tinha 32. Então eu era muito olhada como aquela menina, sabe? Uma menina. Então eu acho que às vezes esse... encorajar mais uma outra, ou dar mais credibilidade, não duvidar, às vezes não precisa nem ajudar, mas não duvidar, não atrapalhar. Eu acho que a gente podia se dar mais isso umas às outras, sabe? No dia da inauguração aqui da House, você fez um evento só para mulheres. Foi. E o que foi lindo de ver foi o brilho no olhar dessas mulheres que vinham aqui para prestigiar você e a Bruna. Mais você, porque a Bruna é recente nessa história da sociedade. Sim. E eu senti uma torcida muito grande das pessoas, assim, de que, Gabi, tá dando certo. Gabi, deu certo. Foi. E aí foi lindo que você fez um discurso ali no rooftop. Acho que pediu para sua avó vir. Sua avó se sentou ali na frente. E aí você fez um discurso muito lindo. O que você falou naquele discurso que hoje você falaria aqui na sua vida? Nossa, agora eu vou lembrar o que eu falei naquele discurso. Acho que foi um discurso de encorajamento, né? Que eu falei muito sobre inventar um lugar onde eu cabia e onde eu conseguia fazer e acontecer. Um agradecimento à minha família. Eu venho de uma família de mulheres fortes.
E com certeza foi muito aprendizado para mim nessa minha jornada. Mas uma das coisas assim que mais me tocou falando em todo esse movimento de rebranding, né? A gente começou a reforma dessa casa e esse projeto há 1 ano e meio atrás, então não é algo que aconteceu assim de um mês para o outro. Foi realmente essa torcida muito verdadeira que eu recebi, muito verdadeira. Tanto de clientes, fornecedores, quanto das pessoas que trabalham aqui comigo. Eu achei muito legal, porque outro dia, tendo uma conversa com uma outra amiga empreendedora, ela estava se queixando como tudo ela tinha que implorar aos funcionários dela. Nossa, se vai ficar aberto 2 horas a mais, eu tenho que implorar. Se tem que trabalhar no feriado, eu tenho que implorar. E aí eu parei para pensar, falei assim, gente, eu nunca implorei nada a ninguém nesse lugar. Todo mundo sempre fez tudo de coração muito aberto e de muita boa vontade. E eu comecei a me dar conta, que eu acho que era algo que eu não dava conta ainda, que foi esse rebranding que me fez enxergar esse lugar, que era um reflexo do que eu fazia pelas pessoas. E elas estavam fazendo de volta para mim. Então eu acho que isso foi o mais legal e que eu poderia falar para todo mundo faça que as pessoas vão fazer por você. Então, se você espera mais reconhecimento, reconheça quem está ao seu redor. Se você espera mais acolhimento, acolha quem está ao seu redor. Se você espera mais amor, distribua mais amor. Porque uma hora volta. Com certeza. Outra noite super emocionante foi quando você chamou a sua avó e falou desse espaço. Sim. Que é uma homenagem a ela que tem aqui na House. Sim. Que espaço é esse? Nós temos uma pop-up store chamada Dona Iracema. A minha avó sempre foi uma doninha assim, porreta, que fez e aconteceu. Não é a pessoa mais amorosa e afável do mundo, meu avô era, e eu acho que por isso ele ganhava muito do carinho de todo mundo, e ela era sempre a doninha mais carrancuda. Mas que, igual ela tem uma casa, que ela já teve uma loja, então ela tem uma casa de coleção. Muitas das coisas aqui são dela, sabe? Aquela cristaleira, essas cadeiras, aquelas almofadas bordadas, essa poltrona, tudo de coisas que ela foi acumulando durante a vida para ter, porque ela achava bonito. E ela fala assim, ela fala muito, essa casa aqui, eu carreguei esse vento nas costas. E tenho certeza que ela carregou isso, sabe? Então é uma pessoa que me inspira muito e que vê valor nas coisas bonitas, igual eu vejo. Que não é todo mundo que vê, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas você vai comprar mais um pratinho? Você vai... mais uma xícara. Mas que eu vejo muito valor na beleza da mesa e na hora que as pessoas se sentam e se sentem bem ali. Então eu acho que isso vem muito dela e eu sou muito grata a ela por ter me passado isso, sabe? E que bonitinho dessa casa que a gente sente que está numa casa de vó, mas com esse ar moderno, que é uma coisa que é muito sua assinatura. Acho que você mistura muito essa coisa do vintage com algo que tem essa coisa meio que de vanguarda e faz uma curadoria tão bonita de tudo. E isso, na verdade, Gabi, é o que você sempre fez. Sim, sim. E aí eu te pergunto, como que foi esse momento de falar a Chef Chat agora não é mais o Chef Chat, não é mais o Chef Chat, agora é a Chef. Como foi finalmente trazer para fora aquilo que já estava acontecendo por dentro. E transformar essa empresa numa empresa definitivamente feminina. Foi. Logo que eu me separei, né, houve uma cobrança do lado do chat que eu tirasse o nome. Ele queria que eu tirasse o nome dele da empresa. E na época eu não tinha como. A gente separou em 2019, logo depois veio a pandemia. Assim, né, o primeiro ano eu fiquei nadando contra a maré, deixa eu ver como é que eu faço isso daqui, né, fingindo que o chat estava lá, mas ele não estava. 2020, na hora que eu falei, eu acho que agora eu vou conseguir fazer esse movimento. Veio a pandemia. Teve menor condição. E aí, na hora que a gente falou assim, olha, agora a gente realmente precisa de uma casa e tal, vamos juntar tudo e já fazer esse rebranding por completo. Foi muito engraçado, porque eu acho que às vezes são sinais divinos.
a gente ia mudar só para a chefe chat. A gente ia focar muito no A, mas a gente não ia tirar o chat, porque era algo já muito forte no mercado. E aí, isso a gente já estava com tudo pronto, logo, identidade visual, tudo mais. Tinha dos formatos da logo que a gente queria que ela ficasse mais em pezinha assim. E aí, na hora que a Ju, da Bem Mais, que foi responsável pelo nosso rebranding, outra mulher talentosíssima, e ela foi filmando, assim, e aí a gente transforma a logo, assim, deixa na vertical e tal, e aí ficou só o A chefe. Ela, uai, mas não é que fica bom esse A chefe aqui? A gente tira o shed. Ela falou assim, ela falou, daqui a pouco eu acho que você pode pensar nisso. Eu falei, daqui a pouco não, meu momento é agora. Ou eu faço agora, ou eu não vou fazer mais. É agora, bora. E aí as coisas começaram a fazer muito sentido. No que a gente estava falando, eu acho que, né, isso é uma característica que eu tenho de distribuir o crédito. Eu nunca achei que fui só eu, nunca foi só eu. Nossa, são coisas assim que, pra você ter ideia, tem chefe nossa aqui que já buscou menina minha na escola, porque eu tive algum trabalho que eu não pude me ausentar e não tinha ninguém para buscar, e elas foram e buscaram, sabe? Então, nunca fui só eu. E aí a gente falou assim, eu falei, não, na hora que a gente for divulgar, eu quero todas as meninas falando, a chefe sou eu. Porque as chefes são todas elas, né? E aí foi fazer muito sentido as conexões, né? E aí a gente foi pensando, né? Eu não sou chefe de cozinha. Mas mesmo quando o chefe estava aqui, o pessoal me chamava de chefe. Ô chefe, sem ser chefe de cozinha, mas, né? De chefe, patrão, não sei. Então foi tudo fazendo muito sentido pra gente. E de fato, né? Eu virei chefe de família. Sou conhecida como a chefe daqui, a Bruna é a chefe de cozinha, então cada uma é chefe ali no seu quadradinho, e juntas acho que a gente tem potência de fazer muita coisa legal, sabe? Precisamos nos ocupar mais desses lugares, nos apostar mais desses lugares, da chefe das nossas vidas. Com certeza. Mas cada dia, eu acho cada dia mais. E estamos criando mulheres que estão já crescendo muito certas disso, né? Eu acho que, assim, as minhas filhas, a sua filha, elas vão ocupar outro papel na sociedade, como a gente já ocupou, diferente das nossas mães também. Mas ainda ser mulher é muito difícil. Ser mulher é muito difícil. Mas eu acho que cada dia mais a gente está encontrando o nosso lugar, e eu tenho certeza absoluta que o futuro é feminino. Não duvido disso. Gabi, quem quiser seguir vocês, reservar esse espaço maravilhoso para fazer um evento, para fazer um chá, fazer um jantar, o que quer fazer, para ter uma maravilhosa experiência de ser bem recebida, como que faz? O nosso canal mais fácil é o Instagram, né? A Chef Catering _ e lá a gente vai postar tudo que a gente vai fazer aqui na Home. Tem o link que vai direto para o nosso atendimento, para o site, e todas as informações são sempre colocadas lá para todo mundo poder acompanhar. Ter coragem para você? É difícil. Uma vez uma pessoa me falou que dentro da gente vive o medo e vive a coragem. Aquele que a gente alimenta mais, cresce e fica mais forte. Então, se a gente alimentar o medo vai ser grande e forte, a coragem vai ser pequenininha. Se a gente alimentar a coragem, ela vai ser grande, forte, e o medo vai ser pequenininho. E eu acho que, para mim, alimentar a coragem é pensar no que pode dar certo, não no que pode dar errado. Porque a gente foca muito, o que pode dar errado? Não, o que pode dar certo. E em certas situações da vida da gente, dar errado não é uma opção. Então, a gente precisa olhar o que pode dar certo. Então, coragem, para mim, é sempre focar no que pode dar certo. Porque vai dar. Às vezes, não da forma que a gente achou que seria, mas de uma forma muito melhor, tenho certeza. Teve algum livro que você leu nessa jornada, que te fez companhia, que você me indicaria para ler? Que eu te indicaria? Deixa eu pensar.
tem alguns, não são livros profundos. Eu adoro uma autora que chama Marian Keyes. Não sei se você já ouviu falar. Já li, Melancia. Melancia foi um livro que, na minha época ali de, né, acabou que eu me casei muito cedo, então eu fui mãe antes de todas as minhas amigas. Então, quando todas estavam no auge da maravilhosidade, eu era uma melancia. Uma melancia muito bonita, por sinal. Mas esse foi um livro assim que com humor me fez levar a maternidade de uma forma mais leve, né? E eu acho isso muito essencial para a gente dar conta de tudo, que já não é fácil. Se a gente ainda deixar o peso das coisas pesarem o tanto que elas querem pesar em cima da gente, aí realmente a gente vai alimentar o medo. E eu não tenho paleta para ser feliz, repito. E eu acho que todas as mulheres tinham que ter isso muito certo dentro de si. Gabi, eu quero te agradecer muito por esse encontro, por essa conversa, por me receber nessa casa aqui pela terceira vez. Eu já vim no lançamento, já fiz o evento aqui, estou vindo aqui agora gravar podcast. Quero te falar, já disse isso outras vezes, você sempre me inspirou, desde a primeira vez que eu te vi, desde a primeira vez que eu vi você ali conduzindo, fazendo as coisas. Você é uma mulher inspiradora. A gente vê em você uma mulher muito corajosa e que sim faz diferença nesse cenário de Belo Horizonte, dentro dessa arte de receber, dessa arte de servir e tudo mais. Mas também fosse um exemplo de uma empreendedora de coragem que não abriu mão da maternidade, né? Você não esconde que você é uma mãe que está equilibrando pratos, você é uma chefe de família. E isso é inspirador, porque eu não acredito que a gente tem que abrir mão de partes, né, da nossa vida familiar, dos nossos filhos, né, da nossa família, para sermos mulheres de sucesso. A gente tem que dar um jeito dessa conta fechar. Pode ser difícil, os pratos caem ali, outros caem ali, acontece. Mas é bom te ver brilhar. Eu digo mesmo, Viviana, prazer imenso te ter aqui de novo e já quero que você volte. Volto mesmo, tá? Porque inclusive vai ter mais uma gravação de podcast, gente, que vai ser aqui. Obrigada. Obrigada. Semana que vem tem mais podcast.